Apaixonados do Tubeflix, faça parte do clube de assinaturas As Românticas do Flix. Faz a sua inscrição no canal e clica no joinha e se prepare, o romance já vai começar. O sol já estava se pondo quando Elisa ouviu os passos pesados de seu pai se aproximando. Ela estava na cozinha, preparando a sopa rala que já havia se tornado a única refeição do dia. O cheiro de comida queimando era mais uma lembrança amarga de um futuro cada vez mais distante. Não havia mais o que fazer. Os olhos de seu pai estavam vazios, como se ele estivesse falando consigo mesmo quando disse: "Você vai se casar com ele, filha." Elisa levantou a cabeça, o corpo congelado, os dedos apertando com força a colher de madeira. "Quem?" A palavra mal saiu da sua boca, mas ela já sabia. Sabia desde o momento em que as cartas começaram a chegar, desde o momento em que seu pai se afundou ainda mais nas dívidas. Ele suspirou profundamente, como se o peso daquilo o estivesse esmagando. Dominique Graves. O magnata das ferrovias. Os olhos de Elisa brilharam com uma mistura de medo e raiva. Como ele poderia fazer isso? Como ele poderia entregar sua filha a um homem tão frio e calculista apenas para saldar uma dívida? A raiva a consumiu por um momento, mas logo foi substituída por uma sensação de impotência. Ela sabia que, para sua família, não havia mais saída. "Ele vai cuidar de você", disse seu pai, tentando encontrar algum consolo nas palavras. "Ele tem poder, riqueza. Isso vai ser bom para você, Elisa." Ela queria gritar, queria partir a casa ao meio, arrancar as palavras dele, mas o que isso resolveria? Ele não tinha mais nada. Ela não tinha mais nada. No dia seguinte, eles viajaram para a estação de trem. Elisa vestia o único vestido que ainda podia ser chamado de bonito, um vestido simples, mas limpo, com flores desbotadas bordadas nas mangas. Ela olhou para seu pai mais uma vez, mas ele não a olhava de volta. Ele não se atrevia. A viagem foi silenciosa, os trilhos se estendendo interminavelmente diante deles, como uma metáfora para o que se seguiria. Quando chegaram à estação, o trem de Dominique Graves estava estacionado. O ferro parecia brilhar sob a luz da tarde, um brilho frio e impessoal, como o homem que o possuía. No alto da plataforma, ele estava lá, Dominique Graves, imponente, observando-os com olhos duros e calculistas. Ele usava um terno escuro que contrastava com o ferro sujo da ferrovia, e sua presença parecia sufocar o ar ao redor. Elisa sentiu o impacto imediato daquilo. Ele era um gigante, e ela era uma simples marionete, prestes a ser entregue às suas mãos. "Ela é minha agora", disse Dominique, sua voz baixa e autoritária. A frase parecia pesar mais do que qualquer outra coisa que ele poderia dizer. O pai de Elisa a empurrou levemente para a frente, sem coragem de olhar diretamente para ela. "Ela vai ser sua esposa, como combinamos. Cuide dela." Sua voz estava vacilante, cheia de arrependimento. Dominique, como se estivesse comprando uma mercadoria, perguntou: "Ela é donzela?" O pai olhou para ela e confirmou com a cabeça para Dominique. Dominique acenou com a cabeça e, sem mais palavras, se aproximou de Elisa. Ele a observou por um momento, como se a estivesse avaliando, como se fosse mais uma peça em seu grande jogo de controle. Elisa sentiu um arrepio percorrer sua espinha, mas se manteve firme. "Vamos", disse Dominique, estendendo a mão. Ela hesitou por um instante, mas não havia mais para onde ir. A vida dela, como a de seu pai, havia chegado a um ponto sem retorno. Ela colocou a mão na dele. O toque dele era frio, duro como ferro. Ele a guiou até o trem, e, sem olhar para trás, ela o seguiu. O pai permaneceu para trás, e Elisa soube que aquela seria a última vez que o veria. Ela estava indo para o inferno que ele a entregará. Quando o trem começou a se mover, Elisa olhou pela janela, os trilhos se estendendo infinitamente à sua frente. E com eles, sua vida. O trem avançava pelos trilhos como uma serpente de aço, cortando a paisagem com precisão implacável. Elisa estava sentada em um banco rígido, com as mãos apertando seu vestido. O som do metal rangendo sobre os trilhos parecia uma constante lembrança de que ela não estava mais no controle de sua própria vida.
Dominique Graves estava ao seu lado, imóvel, com os olhos fixos à frente. Ele não se incomodava com a presença dela. Para ele, ela era apenas mais uma peça a ser encaixada em seu império. No entanto, Elisa sentia cada segundo daquilo como uma tortura silenciosa. Ele não dizia nada, mas a sua presença, tão esmagadora e silenciosa, parecia pesar mais do que qualquer palavra. Ela tentou manter a calma, os olhos afastados dele. Tentava se concentrar na paisagem que passava rapidamente pela janela: colinas, campos secos e pequenas aldeias, mas sua mente estava longe. Não importava o quão longe ela olhasse, nada poderia mudar o fato de que sua vida estava agora entre as mãos daquele homem. Após o que pareceu uma eternidade, o trem diminuiu a velocidade e logo entrou na estação que ficava perto da propriedade de Dominique. O som do metal contra os trilhos parecia um rugido no silêncio. Quando o trem finalmente parou, ele se levantou sem pressa, como se tudo fosse um ritual que já havia cumprido 1000 vezes. Elisa seguiu atrás dele, os pés pesados. Quando desceu do trem, foi recebida por um ar quente e abafado, um contraste absoluto com a brisa fresca que ainda sentia em sua pele quando partiu de casa. Ao olhar ao redor, viu uma vasta propriedade dominada por prédios de ferro e carvão. A ferrovia que passava por ali parecia uma veia pulsante, a essência da vida de Dominique. "Esta é minha casa", disse ele, como se isso fosse suficiente para descrever tudo. Sua voz era firme, mas sem emoção, como um homem acostumado a dar ordens, a comandar com um gesto. "Você vai se acostumar com isso." Ele a guiou por um longo corredor de pedra e ferro, os passos ecoando nas paredes vazias. Elisa sentiu um arrepio percorrer sua espinha, não só pela frieza do ambiente, mas pela indiferença de Dominique. Ele não estava ali para ser gentil com ela. Ela era apenas uma parte do seu plano, uma peça deslocada que precisava ser encaixada. Chegaram finalmente à grande sala de jantar, onde um longo e pesado cadeirão estava à espera dela. O que deveria ser uma refeição parecia mais um julgamento silencioso. O olhar de Dominique foi tão frio quanto o ferro que dominava sua casa. Ele se sentou à mesa com a postura rígida de um rei observando sua nova súdita. "Coma. Temos muito o que discutir." Elisa não ousou questioná-lo. Sentou-se à mesa, o olhar perdido no prato diante dela, mas suas mãos tremiam. A comida era simples, quase sem sabor: carne seca e legumes mal cozidos. Ela engoliu cada pedaço, tentando não pensar em sua vida anterior, nas risadas de sua mãe, no cheiro do campo de flores onde costumava brincar quando era criança. Dominique a observava com intensidade, como se estivesse analisando cada movimento seu. Ela sabia que ele não tinha interesse na comida, mas na forma como ela se comportava, na sua reação. Havia algo nele que não podia ser ignorado, uma presença que preenchia a sala, uma energia que fazia qualquer um se sentir pequeno. "Não pense que isso será fácil para você", ele disse finalmente, interrompendo o silêncio que se estendia entre eles. "Você vai aprender que no meu mundo, não há espaço para fraquezas." Elisa levantou os olhos, encarando-o pela primeira vez com algo além de medo. "Eu não sou fraca", respondeu, a voz firme apesar da tempestade interna que se formava em seu peito. Dominique sorriu, mas não foi um sorriso de bondade. "Não é sobre ser fraca ou forte. É sobre sobreviver." Ele a observou por mais alguns segundos, como se testasse suas palavras, e como um leão que está prestes a devorar a sua presa, e então levantou-se sem mais uma palavra. "Descanse. Amanhã começaremos o que você tem que aprender." Ele se afastou, e Elisa ficou sozinha à mesa, o vazio tomando conta de sua mente. O que ela aprenderia aqui? Como sobreviver em um mundo comandado por um homem que via todos ao seu redor como meros objetos? Ela não sabia, mas uma coisa era certa: se quisesse ter alguma chance, ela precisaria ser mais forte do que jamais imaginou ser capaz. O dia seguinte começou com o som de passos pesados na porta de seu quarto. Elisa mal teve tempo de se esticar na cama, ainda marcada pela dureza do colchão. O ambiente ao seu redor estava frio, austero, sem vida. Não havia um toque de suavidade, como as flores que ela costumava cuidar na infância. Era uma casa de ferro,
de ferro e concreto, onde o calor era um bem escasso. Dominique estava à porta, sua figura imponente sombreando a entrada. Seus olhos eram como dois pedaços de gelo. Acorde, disse ele, a voz grave e sem emoção. Você tem um dia longo pela frente. Elisa se levantou, os pés gelados tocando o chão duro. Sua respiração estava presa na garganta. No entanto, algo em seu interior, uma pequena chama de resistência, estava começando a se acender. Ela não podia ser uma marionete. Não importava o que acontecesse, não seria fácil para ele. Ele a conduziu para o que parecia ser o coração da sua propriedade, um enorme escritório, onde maquetes de suas ferrovias e mapas de construção estavam espalhados sobre a mesa. O lugar estava envolto em um silêncio pesado, como se todo o ambiente estivesse esperando algo. Olhe, disse ele, apontando para os projetos, isto é o que você precisa entender. Cada peça, cada quilômetro de ferro que construi aqui, é parte de algo maior. Não há espaço para fraqueza em um mundo como este. Se você pretende fazer parte dele, precisa se adaptar. Elisa olhou para os mapas, mas seu olhar estava distante. Não conseguia se concentrar nos detalhes. Sua mente estava ocupada demais tentando entender como tinha chegado até ali, como aquele homem estava tão implacavelmente certo sobre tudo, sobre o controle que ele exercia. Havia algo nele que a desconcertava, algo que ela não sabia nomear. Você é a única que não parece entender a gravidade disso, disse Dominique com um leve tom de impaciência, observando-a de soslaio. A vida não é uma novela romântica, Elisa. Aqui, é simples, você ou sobrevive, ou desaparece. A palavra desaparece lhe causou um calafrio. Mas, mais do que o medo, o que ela sentiu naquele momento foi uma curiosidade crescente. Quem era aquele homem que dominava com tanta certeza o seu próprio mundo? E como ela, uma jovem simples e sem experiências, poderia entender aquilo? Como poderia se tornar parte disso sem se perder no processo? O silêncio entre eles foi quebrado quando Dominique se aproximou, seus passos tão firmes que pareciam ecoar como trovões. Ele olhou diretamente em seus olhos, e por um breve momento, Elisa sentiu o peso do olhar dele como se ele estivesse pesando cada pedaço de sua alma. Você acha que está aqui para aprender a ser uma esposa, não é? Ele disse, suas palavras afiadas como lâminas. Está enganada. Você está aqui para ser parte do meu império. Se não conseguir entender isso, vai ser esmagada. E eu não me importo se você for um bom partido, se você nunca foi tocada por outro homem, na realidade, essa parte é interessante para mim, pois você é minha e posso te usar quando eu quiser. Eu não sou esse tipo de homem que se apaixona por sua esposa e vão viver felizes para sempre, você entendeu? Ponto. Elisa estremeceu. As palavras dele eram cruas, diretas. E no entanto, algo em seu tom de voz a atingiu profundamente. Era como se, de alguma forma, ela fosse mais que uma mera esposa para ele. Ela era um elemento em seu jogo, uma peça que ele manipulava com precisão. Você não sabe nada sobre mim, ela retrucou, tentando esconder a vulnerabilidade que sua voz traiu. E você nunca saberá. Dominique sorriu levemente, um sorriso que não era amigável, mas sim quase sádico. Não seja ingênua, Elisa. Eu sei mais sobre você do que você imagina. Você me pertence agora. E em meu mundo, você se adapta, ou morre. O ar entre eles se tornava mais denso, mais quente, quase opressor. Mas o calor não vinha de um fogo acolhedor. Não, aquele calor era mais como o calor de um forno, prestes a consumir qualquer um que se aproximasse demais. Elisa sentiu a raiva crescer dentro de si. Era uma raiva que ela não conseguia mais esconder. A sensação de ser tratada como um objeto a fez tremer. Mas, ao mesmo tempo, não pôde deixar de notar o desafio que ele havia lançado. Algo nela queria responder à altura. Talvez não com palavras, mas com ações. De repente, a tensão entre eles se tornou insustentável. Foi um instante, um relance fugaz, mas quando Dominique se aproximou mais, seus corpos quase se tocando, Elisa sentiu o calor de seu corpo invadir o espaço ao redor dela. Não foi um toque suave,
mas uma aproximação forçada, impessoal. Era o fogo contra o ferro, dois mundos colidindo, dois seres que eram opostos, mas que não podiam negar a tensão que existia entre eles. E, nesse momento, algo mudou em Elisa. Ela não era mais uma garota assustada, impotente. Ela queria mais. Mas o que ela queria? Ela não sabia. A única coisa que tinha certeza era que, de alguma forma, ela estava começando a quebrar as correntes invisíveis que a prendiam. E talvez, apenas talvez, fosse isso que ele temia. O sol se pôs por trás das montanhas, e a noite caiu sobre a propriedade de Dominique Graves. Elisa estava em seu quarto, olhando pela janela, onde as estrelas começaram a aparecer tímidas no céu. A vastidão do lugar a fazia sentir-se ainda mais sozinha, como uma folha levada pelo vento, sem saber para onde iria. Ela havia sido colocada ali, em um ambiente onde tudo parecia dominar e esmagar sua essência. Ela ainda não entendia completamente o que Dominique queria dela. Sabia que ele havia como parte de seu império, uma ferramenta em sua estratégia, mas havia algo mais. Algo que se escondia sob a superfície de suas palavras e olhares penetrantes. Ele não estava apenas impondo sua autoridade. Ele estava jogando com ela, puxando fios invisíveis e fazendo-a dançar ao seu ritmo. No entanto, Elisa também começava a perceber que não era apenas uma peça em seu jogo. Ela estava sendo testada, provocada. Ele queria algo mais, algo que ela não sabia definir. Naquela noite, ele apareceu em sua porta novamente, seus passos ecoando pelo corredor de pedra. A batida de sua mão na madeira foi baixa, quase como se ele soubesse que ela estava esperando. "Está pronta?" A voz dele atravessou o silêncio da casa, fria e imperturbável. "Temos uma reunião." Elisa hesitou, mas não poderia recusar. O que ele queria dela? Não sabia, mas já começava a compreender que, de alguma forma, aquilo tudo era uma batalha pela própria identidade. E ela estava disposta a lutar, mesmo que não soubesse como. Ele entrou sem esperar resposta. A luz da vela projetou sombras que pareciam dançar nas paredes enquanto ele se aproximava, seu olhar fixo e penetrante. Elisa levantou-se lentamente, tentando esconder a crescente inquietação em seu peito. Ele parecia absorver cada movimento dela, como se estivesse decodificando sua alma. Dominique deu um passo em direção a ela, e seus corpos ficaram mais próximos do que nunca. A distância entre eles era pequena, quase inexistente. O ar parecia carregar uma tensão elétrica, um atrito palpável, como se algo estivesse prestes a acontecer. "Você realmente acha que pode me desafiar, Elisa?" Sua voz estava baixa, quase um sussurro. As palavras eram provocativas, mas havia algo mais nas entrelinhas. Algo desafiador. Ele falou bem no pé do ouvido dela. Elisa o encarou, tentando manter sua compostura, mas a proximidade dele a fazia sentir uma pressão incomum. Algo nela começou a quebrar, um desejo oculto e reprimido. Ela não sabia se deveria se afastar ou avançar, mas uma parte de si estava curiosa demais para entender o que aquele magnetismo entre eles significava. Ela respirou fundo, tentando manter o controle de si mesma. "Eu não sou uma de suas conquistas, Graves. Não sou uma mercadoria que você possa simplesmente possuir." Dominique sorriu, um sorriso que não tinha nada de gentil. Ele sabia que havia tocado um ponto sensível. Se ela queria se afastar, ele estava mais do que disposto a testar seus limites. "Você não entende, Elisa." Ele disse, seu tom mais suave agora. "Eu não a vejo como uma mercadoria. Eu a vejo minha mulher, a mulher que comprei, então preciso te moldar, como um diamante bruto. Eu faço isso com tudo que toco." A mão dele subiu para o rosto dela, tocando seu queixo com a ponta dos dedos, a pele fria e firme. A sensação foi quase elétrica, um toque sutil que a fez tremer involuntariamente. Ela estava toda arrepiada, mas ela não recuou. Não sabia se era orgulho ou uma crescente necessidade de desafio que a mantinha ali, mas não recuou. Ele a observava, atento a cada movimento. "Você tem uma força que não consegue esconder", ele disse, quase em um sussurro. "Eu a vejo."
Mas será que você tem o que é necessário para sobreviver no meu mundo, Elisa? O toque dele foi mais firme agora, suas mãos envolvendo os ombros dela com uma intensidade que a deixou sem palavras. O calor do seu corpo se misturava ao dela, criando um espaço carregado de desejo reprimido e intensidade emocional. Ela sentiu uma onda de calor subir por sua pele, e pela primeira vez, ficou realmente vulnerável diante dele. Mas, ao mesmo tempo, havia algo em seu interior que a desafiava. Ela não queria ser controlada, não queria ser dominada sem mais nem menos. Mas, ao mesmo tempo, sentia um impulso, um desejo de provocar, de enfrentar aquele homem que, em sua frieza, parecia ser o próprio inferno. Dominique parecia perceber a luta interna dela. Ele se aproximou mais, seus lábios quase tocando a pele dela. Acho que você está começando a entender, Elisa. Você pode não me querer, mas o desejo está aí, não está? Ele se afastou um pouco, mas seus olhos nunca deixaram os dela. Elisa não sabia como reagir. O espaço entre eles ainda estava carregado, como uma bomba prestes a explodir. Mas ela não cederia tão facilmente. O desejo que ele despertara nela não significava rendição. Ela respirou fundo e, com um olhar desafiador, disse: Eu não sou sua para controlar. Você não tem poder sobre mim, Dominique. A palavra controlar ficou no ar como um eco. Mas, antes que qualquer coisa pudesse ser resolvida, ele se afastou. Não havia mais palavras, apenas o som de seus passos se afastando, deixando uma marca indelével em Elisa. Ela ficou sozinha, o calor ainda em sua pele, o coração acelerado. Mas, agora, ela entendia algo importante: o desejo que eles compartilhavam não era apenas físico. Era uma batalha. E ela estava pronta para lutar. O calor da noite parecia ter se infiltrado nas paredes de pedra do castelo de ferro onde Elisa agora residia. O silêncio era pesado, denso, como se o próprio ar estivesse esperando que algo quebrasse. Ela não conseguia esquecer o olhar de Dominique, nem o toque das suas mãos, que ainda queimavam. Mas, mais do que isso, havia algo dentro de si que se mexia, um desejo reprimido que ela tentava ignorar, um desejo de enfrentar aquele homem e desafiar seu controle. Ela passou a noite revirando em seu colchão, o sono fugindo dela cada vez que fechava os olhos. Na madrugada, algo em seu interior se acendeu. Ela não podia mais ser a donzela vulnerável, não podia ser uma espectadora passiva em seu próprio destino. Se era para estar ali, com ele, naquela prisão de ferro e concreto, que fosse em termos dela. Ela não o amava, mas algo nela o desejava. E esse desejo precisava ser enfrentado. Ela não conseguia mais olhar para aquele homem e não o desejar, o seu corpo pegava fogo todas as vezes que pensava nele na madrugada. Na manhã seguinte, o encontro que ela temia finalmente aconteceu. Dominique apareceu na porta de seu quarto com um olhar impassível. Ele não perguntou como ela estava, nem se o que havia acontecido a havia perturbado. Ele estava ali apenas para dar ordens. Levante-se, ele disse, sua voz tão fria quanto sempre. Você tem que aprender a lidar com a minha empresa. Não posso esperar mais. Elisa se levantou sem hesitar. Se antes ela temia sua presença, agora algo havia mudado dentro dela. Ela não se sentia mais a mesma. Ela não iria ser dominada tão facilmente. Não mais. Elisa usava uma camisola de seda fina, as curvas do seu corpo eram visíveis embaixo daquele tecido. Ele, aquele homem de mão grandes e bruto, não poderia deixar de notar. Vou aprender, então, disse ela, sua voz firme, mas com uma vibração quase imperceptível de desafio. Ela o encarava, desafiando-o, não fisicamente, mas mentalmente, como se estivesse dizendo que estava pronta para enfrentar o que fosse necessário. Ele a olhou com uma sobrancelha arqueada, a expressão imperturbável. Então venha. Vou lhe mostrar o que significa ser parte do meu mundo. Eles caminharam pela propriedade, passando por vastos corredores e escritórios imensos, onde as luzes fortes iluminavam os planos de construção das ferrovias. Era um mundo de negócios, de aço e concreto, mas também de manipulação e poder. Elisa não sabia o que mais ela teria que aprender,
mas sabia que cada passo a aproximava mais de alguma verdade que ela não queria enfrentar. Dominique se manteve à frente, caminhando com sua postura arrogante, dando ordens aos empregados que passavam, ignorando completamente a presença dela, como se ela fosse apenas mais uma peça no jogo dele. Ela se perguntava quantas mulheres ele já havia feito dançar ao seu ritmo, quantas já haviam cedido sem lutar. Ela não queria ser mais uma delas. Ela não queria que ele achasse que ela não tinha voz. Você é capaz de mais do que pensa, disse ele de repente, quebrando o silêncio enquanto olhava para um dos papéis sobre a mesa. Eu vejo isso em você. Mas vai ter que lutar para sair da sua prisão. Aquelas palavras, proferidas com uma frieza que só Dominique sabia carregar, mexeram com ela. Ela sabia que ele estava falando não apenas sobre as ferrovias e o mundo corporativo. Ele estava falando sobre ela mesma. Ele queria que ela lutasse, que se provasse digna. Mas não apenas no campo dos negócios. Havia algo mais, algo entre os dois, que ela não sabia como descrever. Algo perigoso. Eu não sou sua marionete, Dominique. Eu sou mais forte do que você imagina, respondeu Elisa, a raiva e o desafio queimando dentro dela. Ele parou por um momento, virando-se para ela com um sorriso torto nos lábios. Você se engana, Elisa. Eu sei do que você é capaz. E, por mais que você tente negar, sei o que está queimando dentro de você. Você pode não me querer, mas o desejo é real. Aquelas palavras explodiram dentro dela como um feixe de luz, iluminando a escuridão onde ela havia tentado esconder seus sentimentos. Ele sabia. Ele havia visto. Havia algo entre os dois que não podia ser ignorado. A atração era mútua, mas cheia de obstáculos, cheia de orgulho e vingança não resolvidos. Não pense que vou ceder, Dominique. Não sou uma mulher qualquer, disse ela, a voz agora mais baixa, mais cheia de uma intensidade que ela não havia notado antes. Você está imaginando o que não existe. Dominique se aproximou de novo, o cheiro de seu perfume dominando o espaço. Ele estava perto o suficiente para que ela pudesse sentir a pressão de seu corpo. Mas ele não a tocou. Ele apenas a olhou com uma intensidade que a fez sentir-se invadida, como se estivesse vendo através dela. Eu não espero que ceda, disse ele com suavidade, sua voz agora mais baixa e envolvente. Eu só espero que você se encontre. Aquelas palavras atingiram Elisa com mais força do que ela esperava. Elas a desarmaram. Ela olhou para ele, tentando entender o que ele queria dizer, mas antes que pudesse responder, Dominique já havia se afastado, virando-se para os mapas à sua frente como se nada tivesse acontecido. Aprenda rápido. A sua vida aqui vai ser feita de escolhas, Elisa. Escolhas que você não poderá mais escapar. O silêncio preenchia a sala enquanto ele continuava seu trabalho, indiferente a tudo o que havia acontecido entre eles. Elisa, no entanto, sentia a mudança. Ela não sabia o que fazer com aquilo. O desejo, a tensão, o medo, tudo isso se misturava dentro dela. Apesar dos sentimentos que latejavam dentro dela, Elisa era uma jovem donzela, criada em um ambiente pobre e submisso. Elisa sentia o fogo da paixão arder em seu corpo. Dominique era um homem atraente, sedutor, bruto. Um homem como nunca antes ela tinha visto. O tempo parecia se arrastar para Elisa. Cada dia ao lado de Dominique a deixava mais consciente de seus próprios limites, de sua vulnerabilidade. Ela começava a perceber que, mais do que uma prisão física, aquela casa era uma prisão emocional. Ele não a mantinha aqui com correntes visíveis, mas com algo muito mais forte, a pressão psicológica, a constante dúvida sobre quem ela era, sobre o que estava se tornando. Ela havia começado a questionar o que realmente queria. Sabia que sua atração por Dominique era inegável, mas ele representava o oposto do que ela esperava para sua vida. Ele era a ferro e o fogo, e ela era apenas uma flor tentando crescer nesse terreno árido. Ela queria se afastar, mas, ao mesmo tempo, algo dentro dela a mantinha ali. Algo que a desafiava, que a provocava. Naquela noite, ele apareceu novamente. Ela não sabia se queria vê-lo ou não, mas não poderia fugir. Ele era uma presença muito intensa para ser ignorada.
Você tem ideia de como se comporta? Sua voz estava mais dura do que nunca. Ele estava irritado com algo, mas não explicou o motivo. Sua postura era implacável. Ele não estava ali para discutir, mas para afirmar sua autoridade, para marcar o espaço dele de uma vez por todas. Elisa sentiu o coração acelerar. Aquela tensão, aquela energia entre eles, era como se ambos estivessem prestes a explodir. Ela respirou fundo, tentando encontrar seu equilíbrio. Você está agindo como se eu fosse uma peça em seu jogo, Dominique. E não sou. Não sou só uma mulher submissa que faz o que você quer, disse Elisa, a voz mais firme, mais convicta. Ela estava cansada de ser apenas uma espectadora em sua própria vida. Ele a encarou por um momento, sua expressão agora mais sombria. Você se engana, Elisa. Não é um jogo. É sobre controle. Você não quer entender, mas há algo maior aqui. Algo que você ainda não sabe. E vai aprender, com o tempo. Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. Ela estava sendo desafiada, e sabia disso. Mas sua raiva não se acendeu como antes. Ao contrário, ela sentiu uma curiosidade profunda sobre o que ele estava escondendo. Ele sabia mais do que estava revelando, e ela queria descobrir até onde sua resistência poderia ir. Dominique deu um passo à frente, e dessa vez Elisa não se afastou. Ela desafiou sua proximidade, seus olhos fixos nos dele. O espaço entre os dois estava carregado de uma energia quase palpável. Ele não tocou, mas seus olhos fizeram o que suas mãos não podiam, dominavam, testavam sua paciência. Você não vai se afastar, não é? Ele perguntou, a voz suave e cheia de desejo, mas com um tom que deixava claro que ele sabia a resposta. Ela estava ali, presa entre o desejo e o orgulho, entre a rendição e a luta. Eu não sou sua para quebrar, Dominique, respondeu ela, mas a raiva em suas palavras não era mais tão forte. Havia algo mais, um desejo de confrontá-lo, de entender por que ele estava tão determinado a moldá-la. Com um movimento rápido, ele a puxou para mais perto, seus corpos quase colidindo. Ela sentiu o calor dele, a força de seus músculos superiores e inferiores pressionando contra ela, mas, ao invés de se afastar, ela afrontou. Ela se aproximou mais, desafiando-o de uma maneira que ela nunca imaginou ser capaz. Você realmente acha que pode me resistir? Sua voz estava baixa, quase um rosnado. Você não entende o que está acontecendo entre nós, Elisa. Ambos nesse momento já não controlavam mais os seus corpos, a temperatura entre os dois já estava altíssima, era como se o quarto tivesse virado a sala de máquina tomada pelas chamas do fogo. E, no instante em que as palavras saíram de sua boca, ele a beijou. Foi um beijo feroz, cheio de fúria e desejo, como se o mundo ao redor deles tivesse desaparecido. Elisa ficou paralisada por um segundo, mas não recuou. Ela o abraçou com força, seu corpo respondendo ao dele de forma instintiva. Aquela química, aquele fogo, estava tomando conta de ambos. O beijo se aprofundou, e, sem palavras, sem promessas, eles se entregaram ao desejo que havia entre eles. O controle que ele sempre teve parecia se desfazer, e, de alguma forma, o domínio parecia ser mutuamente compartilhado. Os dois se empurravam para o limite, ambos querendo provar algo não ao outro, mas a si mesmos. Eram duas feras se amando na selva, dois felinos rugindo ao som do desejo, da paixão. Eles estavam incontroláveis, e com os corpos ainda cheios de desejo, na sua segunda vez. Elisa recuou. Seus olhos estavam fixos nos dele, como se tivesse capturado algo mais profundo. Havia algo em sua expressão que Dominique não compreendia totalmente. Você está jogando comigo, mas não percebe que, no final, o que está em jogo é quem somos um para o outro, ele disse, sua voz agora suave, mas carregada de uma intensidade arrebatadora. Elisa estava sem fôlego, mas sabia que aquela cena não era apenas física. Era uma luta interna, uma batalha pelo controle de seus próprios sentimentos. Ela não queria admitir, mas ele tinha razão. Algo estava mudando dentro dela. Eu não vou ceder, ela sussurrou, mas a dúvida em sua voz não passava despercebida.
Não há ceder ou resistir, Elisa, respondeu Dominique com um sorriso enigmático. Há o que se permitir, minha donzela. Eu te desejo e você também deseja a mim. Vamos viver o fogo dessa paixão. Depois dessas palavras, novamente voltaram a se amar. Eram duas feras rugindo em um quarto, em movimentos de dança selvagem, tomados pela paixão e o desejo e o calor. Dominique admirava o corpo de Elisa e baixinho dizia nos ouvidos dela: minha donzela, como tudo em você é lindo, seu corpo é sedoso, suas curvas são como o violão e o nosso encaixe é perfeito. Elisa se admirava como tudo em Domin era grande, não apenas as suas mãos. Após aquela noite, Domin, no outro dia, tomado ainda pela paixão, disse a Elisa: na realidade eu gostei de você desde o primeiro dia que te vi, eu te desejei como minha mulher, mas não poderia demonstrar isso. O meu mundo é cruel, e se mostramos fraquezas somos engolidos. Elisa disse a ele: você pode se permitir algo novo, Dominique. Você não precisa ficar todo o tempo como se estivesse em uma batalha. Ele, ao ouvir essas palavras, segurou a mão dela e disse: minha donzela, obrigada por me compreender e se permitir a viver comigo. Naquele momento novamente o fogo da paixão começou a incendiar os corpos deles. Tomados pelo desejo, eles se amaram ali mesmo, na sala das máquinas, onde o som deles se misturava com as máquinas que trabalhavam uma com a outra. Dominique e Elisa passaram a ser um casal, agora não mais vista como uma compra, mas como a esposa do empresário Dominique Graves. Onde tivesse oportunidade e tranquilidade, Elisa e Domin se amavam incansavelmente por horas. Eles não conseguiam se controlar e nem respirar, eram uma atrás da outra. E assim, aquele casal frio e distante começou a viver o fogo da paixão que modificou toda a sua vida. Apaixonados do Tubeflix me conta o que achou dessa história. Você sabia que pode nos enviar sugestões de romances para que possam escrever e fazer novas histórias? Basta fazer parte do nosso clube de assinatura e terá acesso ao nosso bate-papo no Telegram e por lá poderá conversar diretamente conosco. Me conta de qual cidade assiste esse romance e te vejo na próxima. Tchau, tchau.